E então diz assim a leitura da palavra do Senhor: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não nos ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o Teu nome nesta tarde, meu Senhor, pois Tu nos concedes o privilégio e o prazer de estarmos na Tua presença, Senhor, para em primeiro lugar adorar e exaltar o Teu nome e agradecer-te, Senhor, porque fostes à cruz do Calvário, destes a Tua vida, meu Senhor, para que nós hoje tenhamos vida e tenhamos esperança e tenhamos a companhia permanente do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, meu Senhor, pela alegria da salvação. Muito obrigado pela palavra que nos tens trazido, Senhor, e que tens enviado para ser o nosso alimento e para que possamos conhecer-te mais e melhor. Obrigado, meu Senhor, pelas bênçãos diárias e obrigado, meu Senhor, porque nesta tarde podemos cultuar a Ti, meu Senhor, e podemos também escutar a Tua voz, podemos também sentir a Tua presença e podemos, meu Senhor, sentir o milagre que tens para cada um de nós nesta tarde. Deus eterno, abençoa, meu Senhor, a Tua igreja neste local, abençoa também aqueles que vão participar e também o Teu servo que vai expor a Tua palavra. Deus, dá-nos um culto abençoado, que a Tua presença se faça sentir em cada um de nós. Senhor, entregamos tudo aos Teus cuidados. Em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Que os irmãos tenham a bondade de ficar sentados. Eu vou entregar o culto ao jovem Josué. Josué, pode subir. Ele vai tomar conta, está bem? Amém? E vamos nós orar ao Senhor em silêncio, para que Deus o use nas suas mãos, está bem? E que tudo seja para a honra e para a glória dele. Amém? Para que ele, quando tiver a minha idade, possa ser mais experiente ainda do que eu. Está bom, Josué? Que Deus abençoe. Amém. Paz tenha a todos os irmãos. Amém. Mas eu gostava que abríssemos as nossas Bíblias em 1 de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 8. E diz então o seguinte: a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia
de glória. Meus irmãos, o que está aqui a dizer é que nós não vimos a Cristo com os nossos olhos físicos, nós não estivemos no momento em que Jesus vem e esteve connosco, porém, nós cremos no nosso Senhor. Amém. Aquilo que Ele fez na nossa vida impactou-nos de tal maneira que traz hoje uma alegria imensa, que não nos deixa ficarmos quietos ou parados, que nós não conseguimos ficar ascéticos, mas com alegria adoramos ao nosso Senhor e cantamos ao nosso Senhor, glorificamos ao nosso Senhor. Não de uma forma egoísta, mas sim para a sua glória. Amém. Sabemos que Ele tem o melhor e Ele é o alvo e sabemos que Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém. Irmãos, eu gostava que ficássemos de pé e cantássemos o hino 3, que diz isto: plena paz e santo gozo. Mas eu só vou pedir para cantar com uma condição. Só canta aquele que tiver alegria no coração. Se não tiver, não canta. Está bem? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Melhor alegria do que aquela que Jesus nos pode dar, nós não temos. Não existe. Porque quando Deus vem à nossa vida e entra no nosso coração, é algo que completa toda a necessidade do nosso ser. Então vamos cantar com alegria, com um sorriso rasgado na nossa cara, cantando e adorando o nome do Senhor. Aleluia. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu Rei. Deus amado e poderoso, ainda há bocado falávamos sobre este Jesus ser o bom pastor. O bom pastor dá vida pela sua igreja, pelas suas ovelhas. Amém. Mas o bom pastor também nutre a necessidade de cada ovelha. Ele nutre a necessidade de uma tristeza, de um desânimo. Ele traz alegria ao teu coração e ao meu coração. Amém. Então não vamos ficar apáticos, mas vamos continuar a louvar o nome do Senhor nesta tarde. Vamos continuar a glorificar o nome do Senhor, porque não há outro igual a Ele. Amém. E só Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Não há como ficar parado, não há como ficar indiferente. Uma vez que nós sentimos o amor de Deus no nosso coração, alguma coisa tem de agir, alguma coisa tem de mudar e ser transformada. Então vamos cantar com alegria, vamos cantar com amor ao nosso Senhor. Amém. Aleluia. Amém, igreja. Aleluia. Jesus se entregou por nós, né? Aleluia. Mas nós também devemos entregar a Ele continuamente para que Ele possa nos usar, para que Ele possa nos transformar. Senhor,
Eu navegarei
Entendimento. Vocês não podem ficar sentados. Aleluia. É um amor sem explicação. Quando era mais novo, eu devia ter à volta dos 5 anos. Foi a idade em que eu decidi marcar um compromisso com Deus. Foi quando eu disse sim a Jesus. Eu estava num culto, estava com os meus pais na região da Almada. E entretanto, toda a gente começou a verter lágrimas, a chorar, a falar cada vez mais alto, coisas que eu não compreendia, e aquilo impactou o meu coração naquele dia. E eu não conseguia explicar, eu não sabia o que é que estava a passar. Tudo o que eu sabia é que estava a acontecer alguma coisa. Então eu perguntei à minha mãe: mãe, por que é que está toda a gente a chorar? Estão tristes? Porque esta era a minha forma de entender. Eu, com 5 anos, uma criança, quando vê alguém que está a chorar, está triste. A questão é que a minha mãe disse: não, eles não estão a chorar de tristeza, estão a chorar de alegria, porque eles estão a sentir a presença de Deus no seu coração, dentro de si. Então ele veio para a minha casa a pensar no que é que estava a passar, ainda um bocadinho sem compreender o que é que se tinha passado, mas aquilo que eu vi era uma alegria imensa que eu não conseguia compreender ainda. Então criou esta necessidade e este desejo de querer experimentar essa alegria. Naquela noite eu estava no meu quarto e simplesmente comecei a chorar. Uma criança a chorar sozinha no quarto, os pais aflitos entram só para ver o que é que se passa. Quando os meus pais perceberam o que é que estava a passar, fizeram uma pergunta: filho, tu queres aceitar Jesus? Tu queres experimentar isso para ti? E eu disse que sim. Há quem diga que uma criança pode não ter o entendimento das coisas e pode não ter noção para tomar uma decisão. Mas hoje em dia, quando nós damos a alguma criança coisas de tamanha responsabilidade e ela afinal tem poder de decisão, não tem o poder de decisão para dizer sim a Jesus. É verdade. Eu tive esta oportunidade de dizer sim a Jesus com 5 anos. Amém. Mas não tem de ser em criança em que nós tomamos esta decisão, pode ser hoje mesmo, Amém. Com 30, 50, 80, 100, 120. Um bocadinho mais difícil, mas é possível. Amém. É possível. É possível experimentarmos esta alegria de uma forma intemporal. Não há um tempo certo para experimentar a alegria. Não. É dada a cada um de nós. E nós vamos ver isso mais daqui a nada. Mas antes de mais, gostava que plantássemos a nossa oferta com o hino 4. E às vezes temos esta tendência de desesperar quando as coisas parecem difíceis. E é compreensível. Há situações em que são mesmo complicadas de nós vivemos e nós enfrentarmos. Mas quando nós temos Deus na nossa vida, há alguma coisa que muda. Há alguma coisa que não fica igual. Aleluia. A forma como nós olhamos para o problema é diferente. E podemos experimentar tudo isto com alegria. É verdade. Amém.
Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Aleluia. Deus tem Amém. um cuidado tão especial para com cada um de nós. Tão especial. É pena que às vezes nós não sabemos reconhecer isso. Ou às vezes não conseguimos observar isso, apreciar, usufruir disso. Vamos manter os nossos corações abertos e tentar perceber o que é que Deus quer dizer ao nosso coração nesta casa. Amém? O irmão Vinícius tem um sol. Já vamos lá. Vamos lá. Amém. Irmão Vinícius, força, peço desculpa. Paz do Senhor, igreja. Amém. Está tudo bem? Amém. Todos estão bem? Glória a Deus. Então está bem. Então vamos. Aleluia. Deus é bom todo o tempo, né? Amém. E esse louvor, ele veio para mim no momento que eu estava meditando em casa na Bíblia, né? E até então tinha um outro louvor na mente, né, pastor? A gente conversamos semana passada aqui. E eu estava lendo sobre o livro de Gênesis, sobre a história de Abraão, né? Que Deus ele tinha uma promessa para Abraão que seria o seu filho, seria o seu filho Isaac. E no momento, depois de alguns anos, Deus ele pede Isaac para Abraão. E Abraão, sem questionar Deus, confiando nos planos de Deus, ele seguiu em frente e abriu mão da sua maior promessa, que era Deus, que tinha dado para ele, que era Isaac. Então, na hora veio para mim esse louvor que por muito tempo atrás eu passava por um momento difícil. Esse louvor também ele me trouxe muitas coisas boas, até comentando com o irmão João, com o irmão Pedro, que esse louvor também salvou outras vidas. Amém. Né? Eu espero que hoje, quem esteja aqui e não entregou sua vida para Jesus Cristo, entenda que Ele abriu mão de Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados. E às vezes por pequenas coisas a gente não se aproxima de Deus. Então é esse louvor que eu quero compartilhar com vocês. Amém. A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu quero mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. E estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte do altar. O sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Quem está apaixonado pelo Senhor? A quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu quero mais que a ti.
estou apaixonado. Desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Eu vou pedir que a igreja se levante agora. E vamos clamar junto aqui, junto comigo. Eu sei que não tem a letra aí, mas vamos, vem comigo assim, ó. Eu abro mão, tá, gente? Vamos abrir mão. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus, Senhor. Estou apaixonado. Estou apaixonado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Se ainda te questionas porque é que nós vimos cá domingo após domingo, é por causa deste amor. Estamos apaixonados porque Porque nós não conseguimos ficar indiferentes ao amor de Jesus por nós. Podem ficar sentados. É o amor de Deus na nossa vida que nos faz estar aqui dia após dia. É o amor de Deus que faz com que nós continuemos a viver dia após dia, mesmo quando tudo parece perdido. Não é um amor qualquer, é um amor que envolve o nosso coração. Nós hoje cantamos aqui: eu entrego, eu faço, eu devolvo para ti. Há quem diga que não há definição para amor. Há sim. E na sua perfeição é Jesus. Amém. Aleluia. Porque o amor é sinónimo de entrega. Não é egoísta, não é sovina. É sempre em função do outro.
E aquilo que Jesus fez por ti e por mim é isso mesmo. Ele entregou-se, deu a sua vida por ti e por mim, para que nós agora tivéssemos vida eterna. Amém. Então é por isso que nós estamos aqui. Por isso é que nós louvamos o nome do Senhor. Por isso é que nós adoramos. É por causa deste amor. Não é porque sim ou porque alguém nos... Não. É porque nós sentimos este amor dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Amém. Vamos abrir em Salmos 34, versículo 17. Eu gostava de partilhar com os irmãos mais um pouco sobre este amor e algo que também Deus tem colocado no meu coração. Salmo 34, versículo 17, vamos ler até ao 20. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será sequer quebrado. Este é um texto que foi escrito por Davi, assim como muitos dos que estão descritos neste livro. Nem todos o são, mas este em especial, de uma forma muito especial, é escrito por ele num momento muito específico em que ele depara-se com uma situação e de repente ele tem de resolver, tem de arranjar uma forma de sair porque pode-lhe custar a vida. Ele está num momento em que está a fugir do rei Saul. O rei Saul desenvolve um tipo de sentimento por Davi, ao qual podíamos chamar de ciúme, inveja, raiva, e decide perseguir Davi. E chega a um ponto em que Davi decide refugiar-se na terra dos filisteus, na Filístia. E naquela altura Israel e a Filístia não se davam muito bem entre os dois. E o que acontece é que Davi decide entrar na cidade da Filístia, achando que ia conseguir achar-se bem aos olhos do rei Aquis da altura, ou Abimeleque, como está escrito. E entretanto, os príncipes pegam nele, trazem até à presença deste rei filisteu e dizem: este não é Davi, aquele que matou o gigante Golias e que nos tem atormentado, que tem matado tantos de nós. Se estivéssemos na pele de Davi naquele momento, como é que nós íamos reagir? O que é que ia desenvolver dentro do nosso coração? Eu vou ser muito sincero, se eu estivesse naquele momento na pele do Davi, eu ia ficar assim. Estou na presença do meu inimigo, eles reforçam que eu só lhes fiz mal, que eu lutei contra eles, que eu só fui mais um inimigo deles. É certo que eu vou morrer. Eu não vou ter hipótese, eu não vou ter por onde fugir. Esta seria a minha forma de pensar se eu estivesse na pele de Davi. E apesar de ser um episódio um bocado cómico, na sua forma de ser, foi uma forma de Davi também se libertar. Mas será que foi tudo obra de Davi? Quando Davi se para diante do rei Aquis, ele decide fingir-se de maluco, como se tivesse perdido o juízo. Finge-se de tolo. E quando diante de toda aquela situação, ele começa a rabiscar-se nas portas, a salivar-se, a cair pela barba toda, e eles ficam a olhar: este é Davi? Não como se eles não soubessem que era ele, mas este homem nem vale a pena nós lidarmos com ele, que ele já não apresenta nenhuma ameaça para nós. Ele já não é um risco, ele perdeu o juízo. Deixem-no ir. Vamos mandá-lo embora. E quando Davi se vai embora, ele olha para toda aquela situação e ele reconhece: não foi porque eu me fiz figuras tristes diante daquele rei que eu fui liberto, que eu agora estou livre. Mas foi porque o Senhor libertou-me de todo aquele momento. Aleluia. Há uma palavra que o salmista repete constantemente ao longo deste certo que nós lemos, que é o ser justo. Ora, mas o que é que a gente entende por uma pessoa justa? O que é ser justo, no fundo? É uma pergunta válida. Porque o que nós estamos aqui a ver é que o justo tem alguns benefícios pela sua forma de ser, pela sua identidade. Então, o que é ser justo? Será que nós estamos perto ou estamos longe de também sermos pessoas justas?
No final do Salmo, o ser justo está muito relacionado com a questão do confiar. Não só, mas do confiar. E é interessante porque a confiança, na sua forma de ser, requer uma questão de entrega. Requer uma entrega de cada um de nós a outra pessoa. É uma submissão. Uma submissão não simplesmente a uma vontade, mas aos cuidados de outra pessoa. E muitas das vezes temos uma tremenda dificuldade em confiarmos em outras pessoas. Talvez porque já fomos magoados. Talvez porque de alguma forma há alguma mágoa dentro do nosso coração que nós não conseguimos ultrapassar. E essencialmente porque muitas vezes nós não sabemos sequer o que é que está por vir. É uma insegurança enorme da nossa vida entregar a nossa vida a outra pessoa sem esperar o que é que ela vai fazer connosco. Quando nós nos entregamos em amor a outra pessoa, nós sabemos se ela vai cuidar bem daquilo que nós estamos a dar. Vamos romantizar aqui um bocadinho a cena. Quando eu dou o meu coração a outra pessoa, eu tenho a certeza de que ela vai cuidar bem do meu coração. Eu não tenho certeza. É um passo de fé. Então, uma confiança e uma entrega requer literalmente cair na insegurança. Nós não sabemos como vai ser. Principalmente quando nós nos deparamos em situações complicadas e situações difíceis da nossa vida. É extremamente difícil nós chegarmos e pedirmos ajuda e cairmos nas graças, nas mãos de outra pessoa para nos ajudar. Imaginemos desta forma. Da mesma forma como Davi fugia de alguém que desejava fazer-lhe mal, isto representa uma insegurança na sua vida. Porque ele não tinha onde repousar a cabeça para dormir. Ele não tinha onde ir buscar alimento. Ele estava completamente inseguro. Ele precisava de ajuda imediatamente. E da mesma forma como ele teve de lutar contra a dificuldade pela qual ele estava a passar, nós também temos dificuldades com as quais nós temos de enfrentar. Muitas vezes podem ser dificuldades financeiras. Às vezes chegamos ao final do mês, perto do início do mês, e nós nem sabemos como é que nos vamos sustentar até recebermos a próxima mesada. Talvez por despesas, por dívidas, ou... não sei. Às vezes pode não chegar até ao final do mês e nós ficamos sem tapete, sem chão. Ou então numa situação familiar. Já se imaginaram o que é ser rejeitado por alguém? Ou já passaram por essa experiência? Onde de facto nós amamos alguém, mas esse alguém simplesmente coloca-nos de lado. Esta semana eu recebi um telefonema de alguém que estava prestes a casar e romperam um noivado. Porque simplesmente uma das partes disse: eu já não te amo. É complicado. É uma rejeição total. Ou então académico, ou trabalho. Se calhar caímos no desemprego e não sabemos como vamos continuar a viver. Não sabemos se vamos continuar a sustentar uma casa. Como é que vamos sustentar uma família. Isto tudo são dificuldades pelas quais qualquer um de nós pode passar a qualquer momento. E não há uma segurança de que não vai acontecer. Cada vez mais os dias passam, as dificuldades aumentam, os impostos sobem e nós parece que começamos a ficar sem chão. É uma realidade com a qual todos nós um dia poderemos vir a enfrentar. Nestes momentos, como é que reagimos? Baixamos os braços, caímos, simplesmente aceitamos a dificuldade e venha a mim e cai a desgraça toda. Como reagimos? Será que caímos em tristeza, em desespero, desânimo? Seria perfeitamente normal cair em qualquer uma destes sentimentos. Não vamos enganar. É perfeitamente normal. Diante de uma dificuldade, nós nos assustamos. De repente nós... E agora? O que é que eu vou fazer? É perfeitamente normal. E é perfeitamente normal que quando nós deparamos com uma situação difícil ou um problema, nós simplesmente queiramos arranjar formas e ferramentas e instrumentos que nos ajudem a resolver. Um problema de matemática. Eu sei que não é o melhor exemplo, mas um problema de matemática. Uma vez que temos um problema de matemática à nossa frente,
É nosso objetivo arranjarmos fórmulas, esquemas matemáticos que nos ajudem a chegar à solução. É normal que quando nós olhamos para um problema nós queiramos simplesmente pegar em tudo o que nós temos e tudo aquilo que nós somos capazes e temos só para resolver o problema. É perfeitamente normal. Tentamos mudar a situação, tentamos com que as coisas mudem a nosso favor. Mas temos esta certeza de que vamos conseguir? Temos a certeza de que mudar de rumo vai ser uma certeza para a nossa vida? Saber que o problema ou a dificuldade simplesmente vai acabar? Por outras palavras, nós somos suficientes para o problema que está diante de nós. E fica uma pergunta retórica para já. Quem és tu e quem sou eu? Para conseguirmos, para acharmos que simplesmente conseguimos. Quando eu tenho um problema, novamente vamos pegar o exemplo da matemática. Quando eu tenho um problema e eu acho que eu não consigo resolver, eu vou pedir ajuda à minha professora. É um esquema matemático. Nada melhor que uma professora de matemática para me ajudar. Eu recorro a essa pessoa. Eu submeto-me à ajuda da professora. Quando eu tenho um problema, seja familiar, académico, financeiro, a quem é que eu recorro? A quem é que eu vou pedir ajuda para me ajudar? Porque, novamente, este pedido de ajuda, este recorrer, envolve uma entrega. Eu vou-me entregar aos cuidados de alguém, achando que ela vai trazer o melhor para mim, para que eu saia daquele problema, para que aquele problema seja ultrapassado. Novamente temos aqui uma questão de entrega. A quem é que nós nos entregamos quando nós estamos diante de uma situação? A quem é que nós recorremos? Será que a quem nós recorremos tem princípios corretos? Será que a quem nós recorremos tem, de facto, o poder para alterar todo o nosso problema ou situação? Ou é simplesmente mais uma pessoa como tu e eu a tentar ultrapassar problemas da sua própria vida? Vamos abrir novamente em 34, Salmo 34, versículo 8. E é muito interessante este capítulo. Diz então o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aquilo que o salmista está a incentivar a cada um de nós a fazer é vermos como Deus age em nosso favor no meio da tribulação. O que Davi está aqui a dizer é: eu passei por este problema, eu estava nesta situação e o Senhor socorreu-me. Eu recorri a Deus e Ele socorreu-me. Ele ajudou-me. Ele teve o poder para transformar a minha vida, a minha situação, o meu contexto. Ele mudou. Então, desde o início do capítulo 34, ele começa a contar a sua experiência em como ele precisou de recorrer a Deus. Este tirou o meio da dificuldade quando se entregou. E, de facto, isto é algo que Deus faz. Deus usa todos os recursos necessários para ajudar aquele que clama. Quem é que não gosta de sentir um pouco de liberdade? Quem é que não gosta de se sentir livre? Se Deus tem todos os recursos a nosso favor quando nós clamamos a pedido de ajuda, por que é que nós não vamos até Ele? Se Ele tem o poder para transformar e mudar o rumo da nossa situação, da nossa história, por que é que nós não recorremos a Ele? A forma como Davi se sente depois de todo este episódio de ter sido liberto de toda aquela situação, torna-se um reflexo de uma imensa gratidão e alegria. Vamos ler o versículo 1 até o 8, novamente. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos, à uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Do 11 ao 14 diz o seguinte:
Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar impulosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então, o ser justo aqui não é simplesmente uma questão de confiarmos em Deus, é entregarmos a nossa vida a Deus, mas também passa por uma questão de preocupar-nos em viver de forma correta. Não basta simplesmente Deus está aqui, faz e eu vou ficar aqui à espera para que tu faças. Não. É preciso nós também tomarmos uma ação. É preciso nós agirmos. Se queremos ver transformação, temos de dar provas de que queremos de facto ver transformação. O salmista começa o salmo por expressar o que sente por Deus, depois de o ter libertado da situação com o rei. E aquilo que ele sente é, de facto, alegria, paz e segurança. Ele, de facto, estava fora das mãos daquele rei que poderia querer matar, tirar-lhe a vida. Ele estava em segurança, ele estava em paz, ele estava alegre. Então, as palavras que se seguem depois são um tipo de conselho. Se tu queres alcançar isto no meio do teu problema, confia no Senhor. Entrega o teu coração. Preocupa-te em viver de forma correta. Porque quando Deus sonda um coração que se dedica a agradá-lo, quando Deus olha para um coração em que está humilhado diante dele, no sentido de Deus, eu preciso de ajuda, eu não tenho como mais trabalhar, não tenho mais como resolver a situação, Ele ajuda. Ele estende o seu braço, Ele estende a sua mão para ajudar, para acolher. E aquilo que nós sentimos no final é uma alegria e é uma paz. Deus não ignora simplesmente uma pessoa que corre para Ele em pedido de ajuda. Deus não ignora. Deus acolhe. Deus envolve. E tudo aquilo que tu podes sentir não é só simplesmente alegria. É amor. É completo. Não é simplesmente algo isolado. Não. É algo que preenche o nosso coração. É algo que preenche. E isto tudo são motivos de nós termos alegria. De termos paz no nosso coração, na nossa vida. Então, uma pessoa que se encontra em dificuldade tem toda a liberdade para simplesmente correr até Deus e pedir ajuda, sabendo que Deus vai estar disposto a ajudar. Não podemos esquecer que aquele que ignora a Deus também tem as suas consequências. Se continuam a achar que pelas próprias forças conseguimos chegar a algum fim, poderemos estar enganados. Muito pelo contrário, podemos chegar à nossa ruína. E além daquilo que são as nossas dificuldades diárias, o grande problema que entra em comum com todos nós é o pecado. O pecado que define algo que é para a vida toda, se nós não o resolvermos. Não vida toda até nós darmos o último suspiro, mas vida eterna. Se não acreditas na vida pós-morte, repensa. Que segurança tens tu de que de facto a vida acaba a seguir, quando dás o último suspiro? Tens certeza que não há nada de mais? Da mesma forma como há uma intenção e um propósito de vivermos perto de Deus, o pecado tem esta característica de nos afastar da presença de Deus. Não de uma forma temporária, mas sim permanente. E em Romanos 3:23 diz que, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus, ou destituídos, estão da glória de Deus. Ou seja, porque tu e eu pecamos, agora estamos longe da presença de Deus. Nós não temos acesso à presença de Deus. Ai, se isto ficasse assim, que ruína seria a nossa. Então há uma necessidade de nós vivermos perto de Deus. De usufruirmos do bom que Ele tem para nós. Não só aqui, mas também para a eternidade. Porém, o pecado afasta-nos de tudo isso. Representa um problema para nós, porque todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus e fogem à sua vontade. Mas eu gostava de abrir em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. E aqui vai dizer muito claro que o pecado não precisa de ficar como um problema por resolver. 1 de João 1, 9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda
em injustiça. Então o que está aqui a dizer é que não há problema que Deus não possa resolver. O pecado não é um problema sem solução. Há solução para o teu pecado. Há solução para o meu pecado. E essa solução nós encontramos em Jesus, o bom pastor, a porta, aquele que está disposto a dar de si para nós começarmos a viver bem. Temos uma boa vida, vivemos felizes, plenos, alegres, com paz, segurança. Então, se Deus tem o poder para transformar até a situação que poderia ser permanente, porquê é que nós não recorremos a Deus? Se Ele tem o poder para transformar situações da nossa vida cotidiana e tem poder para resolver problemas relacionados com a vida eterna, porquê é que nós não recorremos a este que tem o problema para tudo? O que é que nos impede? Deus. Antes de nós recorrermos à ajuda de Deus, precisamos de reconhecer que não estamos bem. E isto muitas vezes implica baixarmos a guarda, implica baixarmos o orgulho e achar que de facto nós vamos conseguir resolver alguma coisa. Muitas das vezes porque queremos apressar a situação pelas próprias forças, apressar o sentimento de ansiedade, de tristeza, para alcançarmos um tipo de segurança. Em Romanos 12:12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. O que está aqui a dizer é que no meio da tribulação nós podemos encontrar paz, podemos encontrar alegria. Quando nós nos lembramos do que Deus fez por nós ao enviar Jesus para morrer no nosso lugar, nós podemos ter alegria, pois há uma certeza de que nós vamos viver na presença de Deus para sempre. Que aquele problema é temporário, que haverá um bem maior para aquilo que é a eternidade à nossa espera. Nós temos esta certeza, porque Jesus morreu no nosso lugar e um dia nós podemos dizer sim a Jesus. Aleluia. Então, quando mantemos uma relação com Deus, preocupando-nos em viver de uma forma que lhe agrada, correta, podemos ter a certeza de que quando precisarmos, Ele vai nos socorrer. Aleluia. No texto diz: regozijai-vos na esperança. A esperança do amanhã. A esperança de uma vida eterna. A esperança de uma segurança na presença de Deus. E esta esperança cria em nós, gera em nós o sentimento de alegria. Nunca se perceberam de gente que passa por dificuldades, gente que já deu testemunho diante de nós com cancro e aquilo que lhes está na cara é um sorriso. Gente que ainda não conseguiu passar pelo problema, mas com um sorriso na cara e diz: eu estou em paz. Eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho segurança. Podemos sentir todas estas coisas no meio da tribulação. Não precisamos de esperar que a vida acabe para... Não, aqui mesmo, diante da tribulação, diante da dificuldade, podemos sentir tudo isso. Precisamos de reconhecer que o grande mal é o nosso pecado. E de facto nós precisamos de Jesus. Quer queiramos, quer não. Precisamos. Eu não quero viver longe da presença de Deus e viver atormentado por não ter tomado a decisão correta. Pelo contrário, eu quero estar diante da presença de Deus e poder usufruir o bom que Ele tem para mim. Daquilo que Ele pode dar ao meu coração, à minha vida. Se Ele tem esta capacidade de satisfazer todas as minhas necessidades, no sentido de resolver o meu pecado, porque é que eu não aceito? Porque é que eu não vou tomar esta decisão? E agora para ti, porque é que tu não tomas esta decisão? Se está diante de ti a oportunidade de transformar a tua vida, de deixares que Jesus transforme a tua vida, porque é que tu não dizes sim? Porque é que não simplesmente não te entregas? Confia. Podes falar com qualquer um de nós. Confiamos, experimentamos. Nós provamos e vimos que Deus é bom. Amém. Nós não somos aluados ou... Não. Nós simplesmente temos uma certeza dentro de nós que nos faz querer partilhar com outros esta alegria, este amor. O socorro vem do Senhor, dizia o salmista. O monte pode ser grande, mas há algo muito maior. É o Senhor. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Busquei e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tudo o que tens de fazer neste momento é
fechares os teus olhos e simplesmente pedires. Se é algo que tu precisas, se é uma necessidade que tu reconheces, pede. Então o que eu gostava de fazer é que tu, no teu lugar, fechasses os teus olhos e tu fizesse esta oração: Deus, eu preciso de ti, eu não estou bem, eu preciso urgentemente de ti. Tu sabes como é que eu me sinto, tu sabes por aquilo que eu passo, mas eu preciso de ti. Eu não quero continuar na mesma situação. Eu não quero continuar a viver triste, desesperado, desanimado, sem esperança pelo dia da amanhã. Eu quero ter paz. Eu quero sentir a tua alegria. Então fecha os teus olhos. Eu gostava de dar pelo menos uns tempos, uns momentos, para tu poderes fazer esta oração. Em nome de Jesus. Se porventura fizeste esta oração, eu gostava de orar por ti também. Eu gostava que tu levantasses o teu braço, simplesmente para que eu possa fazer uma oração por ti. Pode baixar, já vi. Pode baixar. Amém. Não percas a oportunidade. Não sabes se vais estar cá amanhã para poder ser sim. Ele não teve vergonha quando se humilhou e se entregou naquela cruz. Ele entregou-se a ti. Ele deu tudo o que tinha de si para que tu tivesses vida. Então não tenhas vergonha. Levanta o teu braço se quiseres que eu ore por ti nesta tarde. Amém. Jesus, glória a ti. Não vai baixar. Amém. Amém. Jesus, glória a ti. A estes que levantaram o braço, eu gostava que viessem cá à frente para que nós pudéssemos orar por vocês. Aleluia. Simplesmente para rogar as bênçãos do Senhor para a vossa vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Antes de terminar, quero mais uma vez dar as boas-vindas a quem nos visita. Amém. Sei que está aqui alguém de fora, outros pela primeira vez, mas muito bem-vindos. Está bem? Penso que foi um bom tempo que passámos aqui na presença do Senhor e também escutámos a palavra do Senhor, que ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Amém! Amém. E ela pode falar a cada um de nós individualmente. Amém! Estamos gratos ao Senhor, estamos gratos também ao Josué. Amém! Eu fiz o desafio, ele aceitou e graças a Deus, Deus usou, foi muito de bênção para cada um de nós. Amém! Tu tens alegria, poderás cantar, se tu tens alegria, poderás sorrir, se tu tens alegria, poderás louvar, alegria sem medida é dar. Se tu tens alegria, poderás cantar, se tu tens alegria, poderás sorrir, se tu tens alegria, poderás louvar, alegria sem medida é dar. Se tu tens alegria, poderás cantar, se tu tens alegria, poderás sorrir, se tu tens alegria, poderás louvar, alegria sem medida é dar. Amém. Amém. Quem está alegre pode dizer amém. Pode dar glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito Santo seja com cada um de nós até à vinda do Senhor. Amém. Que Deus abençoe, o culto está terminado e eu vou estar lá fora à saída para vos cumprimentar.